Eu tô passando por uma reinvenção musical atualmente e eu vou te ser sincero, não tem uma vez que isso não aconteça onde eu não me sinta imensamente maravilhado. E isso é complexo porque tem muito a ver com ego, uma vontade potente que eu tenho de dominar todo tipo de área artística a qual eu me interesse, justamente para associar minha imagem com a de um artista completo e competente, mas isso também tem a ver com pura reflexão mesmo e amadurecimento. E o que acontece comigo nessa fase da vida é que eu tô tentando cantar, tipo, cantar de verdade, sabe? Eu até cheguei a postar uma música recentemente no meu Instagram, a qual eu faço uma versão de Love, 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 do Donny Hathaway, que é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores e se não a maior voz que esse mundo já viu, e justamente por isso eu parei completamente de ouvir rap. E me voltei ao soul, ao jazz e até quem diria a música clássica, a qual eu nem sonhava em ouvir há uns meses atrás. E acontece que esses três gêneros em específico são os mais maduros entre os gêneros musicais, principalmente o jazz e a música clássica. Esses são gêneros com um nível de complexidade mais alto do que qualquer outro gênero que a gente venha experimentar. E eu queria começar a levar esse negócio de música um pouco mais a sério e sair desse olhar filosófico e cultural da música para ir explorar justamente um olhar mais técnico. E eu não sei se você notou em alguns outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal, onde eu citei o nome dele, mas acontece que eu sou um fã assíduo de Ed Mota. E muitas vezes, e principalmente agora, eu sou influenciado por ele e pela visão que ele tem, não só de música, mas do mundo no geral. Esse que é provavelmente o compositor mais competente que esse país já conheceu, talvez atrás, mas eu diria ao lado apenas de nomes como Tom Jobim e Villa-Lobos. E, bom, caso você não saiba, acontece que a maior parte da discografia do Sr. Mota é um grande ode ao que já foi. Esse é um artista que orbita apenas em gêneros musicais do século passado, sendo eles o jazz, o soul, o próprio adult oriented rock, o qual ele fez um disco de mesmo nome, indo até trilhas sonoras, música clássica e musicais da Broadway. E eu tô trazendo o nome dele aqui porque eu gostaria de falar um pouco sobre esse fenômeno que nós somos capazes de enxergar acontecendo nos últimos anos da música, que é: a melodia tá sendo morta. E sobre essa ideia, a qual eu tive pensando e repensando sobre ultimamente, de que nós precisamos fazer a música grandiosa de novo. E, pô, a maioria aqui é fã de rap e pode estranhar esse pensamento a princípio, mas na realidade o que se passa aqui é só um moleque redescobrindo determinadas coisas e completamente embriagado por um absolutismo e obsessão radical sobre música. Então relaxa, porque esse é só um traço da minha personalidade, mas as reflexões e os dados que eu tenho para trazer aqui são bem interessantes e eu acho que vão te servir de alguma forma, então continua assistindo que a gente vai chegar lá. O meu nome é Baudelaire e isso é tudo que você precisava saber. Eu não tinha ideia. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu só queria anunciar brevemente uma ideia que tem pairado na minha mente há algum tempo, que é a seguinte: todo mundo sabe aqui que eu gosto de diversos tipos de arte, música, cinema, e uma das principais dela é a moda. E eu sempre tive vontade de me aventurar na moda, no entanto, eu nunca tive uma plataforma necessária para fazer isso acontecer, até que eu criei o Baudelaire. E sendo assim, eu gostaria de apresentar para vocês a Petals, uma marca de roupa a qual eu pretendo por hora manter bem exclusivista, com poucas peças por drop e drops únicos. E sendo assim, o primeiro desses drops seria o da camiseta Folk Flowers. Então, se vocês engajaram nessa ideia, se vocês gostaram desse design e teriam moral de pagar cerca de 100 a 120 reais numa peça dessas e fazer parte da história do canal com a peça exclusiva, por favor, me deixe sabendo nos comentários que, se tudo der certo, em breve eu chego com informações sobre o drop. Então, dito tudo isso, vamos lá.
Nessa da morte da melodia, eu poderia apenas falar aqui sobre como nossa música se tornou mais atmosférica do que propriamente melódica como um todo, mas a realidade é que isso tudo vai um pouco além disso, já que nós ainda fazemos o uso de melodias. No entanto, hoje elas se encontram tão pobres quanto poderiam ser. Esses dias, vagando pelo YouTube, eu encontrei o vídeo desse cara aqui e eu fiquei extremamente surpreso com a definitiva que ele trazia sobre como todo mundo na música pop só usava a nota Ré. Sim, você não ouviu errado, todo mundo na música tá viciado em usar a nota Ré. Como ele mesmo prova, não é raro ver na música pop músicas onde mais de 90% das notas cantadas se tratarem de notas Rés. E eu não vou repetir exatamente o que ele trouxe no vídeo, então eu acho que você deveria também ver o vídeo dele quando esse daqui terminar, por isso eu deixei o link nos comentários fixados, então sinta-se à vontade para ir conhecer o canal do mano. E é o seguinte, eu vou explicar de um jeito bem raso sobre melodias pra galera que talvez não tenha noção exata do que a gente tá falando, e bem generalizado também. Acontece que melodias basicamente são tudo aquilo que dá pra se cantar. E eu digo tudo aquilo que dá pra cantar porque melodias precisamente contêm um segmento de notas musicais que formam uma ou mais frases e compõem uma peça musical. E sendo assim, toda melodia dá pra cantar. E se você notar, por uma série de razões, a gente perdeu essa característica nos instrumentais da música atual. Tendo em vista que o rap se tornou o gênero musical mais popular ao redor do mundo, é possível notar a influência que esse gênero tem exercido em todos os outros gêneros. Tanto os vocais se tornaram mais rimados e menos melódicos, quanto os próprios instrumentais se tornaram mais atmosféricos. Então, a gente pode começar aqui falando sobre Ketamine, o último single do Cardi, e eu não vou mentir, aquela música e aquele visual me deixou meio hipnotizado quando eu vi pela primeira vez, e eu já vinha sentindo uma intenção de causar uma sensação diferente com cada música que ele tem soltado, mas nessa de cara, mais do que nunca, eu senti uma forte influência de trilha sonora nesse som, de filme mesmo. E fica claro que a intenção principal daquele instrumental é passar uma sensação através de sonoridades, porque claramente o protagonismo da música é a voz do Cardi. E sendo assim, se você notar, o instrumental se torna quase que esse cenário para que o Cardi atue, para que ele entregue a mensagem do som. E com certeza, essa música não me remete a trilhas sonoras do século passado, ela me remete a trilhas sonoras recentes. E aí eu comecei a reparar que até as trilhas sonoras ganharam essa mesma característica de serem menos cantáveis e mais atmosféricas. Como eu disse, elas têm menos melodia. A gente pode puxar aqui uma das mais famosas e grandiosas da década passada, o tema de Interestelar, e se você reparar aqui, não dá pra cantar essa música direito, não tem um jeito de reproduzir ela com a voz, ela é mais esse mix de sentimentos e emoções do que necessariamente uma mensagem melódica, como a gente era acostumado a ver no cinema antigamente, como a famosíssima trilha sonora de Star Wars, que é facilmente reproduzível, ou o tema de O Bom, o Mal e o Feio do Ennio Morricone, que é o assobio que todo mundo conhece. Enfim, dito tudo isso, vamos falar de vocais. E para isso, vamos até sair do rap e falar mais do pop em si, já que esse é idealisticamente, naturalmente, um gênero mais melódico, e não tem como falar do pop atual sem citar o The Weeknd. Esse que é um mano com uma voz bem controlada, eu não vou dizer que é profunda, mas com certeza é bem usada. E é engraçado quando se trata dele, porque eu já vinha reparando isso há muito tempo. Existe um mar de músicas do The Weeknd com a exata mesma melodia. E era sobre isso que o mano do vídeo estava falando. Acontece que, não por acaso, a música pop, por ser esse gênero extremamente rentável, notou que se ela constituísse um padrão musical, ela seria recebida cada vez mais facilmente pelo ouvinte. E
aqui entra um fenômeno interessante, porque instintivamente, por uma questão de sobrevivência, a gente se dá bem com o que a gente já conhece. Então, sendo assim, melodias fáceis, simples, com padrões os quais nós já estamos acostumados, vão continuar a nos agradar. E dá para entender isso de um ponto de vista mercadológico. No entanto, música não é para ser só sobre mercado, e muito menos sobre sobrevivência, mas ainda assim aqui nós nos encontramos. É possível dizer que um bom tempo, de uns 30 anos, a nossa música é muito mais sobre entretenimento do que sobre música em si. E eu não tô falando isso só porque eu quero que isso acabe e tudo mais, mas eu vou confessar que isso tudo torna a ideia de fazer músicas com melodias meio quase que perigosas, tá ligado? Não porque não vai ficar bom, mas porque talvez os ouvidos do público se desacostumaram a ouvir música com melodia. E em paralelo a tudo isso, eu entendo por que a música ficou desse jeito, e entendo que ainda assim dá pra explorar a música nesse formato. Mas eu me pergunto, será que um dia a gente vai voltar pras melodias? Será que um dia a gente volta para progressões de acorde, não só atmosferas? Músicas realmente complexas e mais técnicas do que culturais e puramente em prol do entretenimento? Eu não sei responder, pode ser que sim, pode ser que não, só que, poxa, seria interessante ainda poder fazer esse tipo de música e ter pelo menos algum espaço para apresentar para o público, tá ligado? Todas essas reflexões têm passado pela minha cabeça com essa mudança de mentalidade e tudo mais. Eu passei a valorizar muito mais o estudo e seriedade sobre música, o qual os artistas carregavam no século passado, como o nível de complexidade musical era sim, inegavelmente muito mais alto, porque justamente eu não quero ser um músico que só faz pela cultura e pelo entretenimento. Eu quero poder fazer pela música. E quando eu penso em música, e principalmente em música como mensagem e mensagem que surpreenda, e quando eu digo mensagem, aqui eu tô falando de notas em si, de melodia, não de ideal. Sabe, quando a mensagem da música tá realmente nas notas e não em qualquer outra coisa, eu não consigo deixar de me lembrar da primeira faixa de Songs in the Keys of Life, do Stevie Wonder, onde você simplesmente não sabe o que vai acontecer a seguir. Essa música é composta por uma série de frases melódicas, em sua maioria bem extensas, que te provocam a tentar prever as próximas notas, mas você sempre é surpreendido. Tipo, não é só na primeira vez que você escuta essa música que isso acontece. Esse é o tipo de música que te mantém perguntando o que estava se passando na cabeça dele quando ele compôs esse som. Como que ele escolheu a próxima nota? E isso é justamente a total contramão de tudo que nós viemos escutando na música nos últimos anos. Esse vídeo não é para ser técnico, esse vídeo é sobre reflexões. Muitas vezes meu canal é só sobre uma reflexão, então essa é a de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem seu like e muito obrigado por me acompanharem.